favor. Já deu certo. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Miriam Olívia. Vou dar início, então, às nossas primeiras plenárias do 7º Seminário Internacional de Direito Atual, o SINDA, que está ocorrendo, então, na Universidade Federal de Santa Catarina e também organizado pelo Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, o qual a gente agradece imensamente pelo apoio. Vou apresentar, então, as nossas primeiras plenárias, que são sobre direito europeu em análise. Nós temos compondo a mesa a professora doutora Carolina Medeiros Bahia, diretora do CCJ aqui da UFSC, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Temos também o professor doutor João Proença Xavier, doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, pesquisador do 620 da Universidade de Coimbra, em Portugal, e professor na Coimbra Business School e Universidade Lusófona de Lisboa. Temos o professor doutor Fábio Veiga, doutor em Direito Empresarial pela Universidade do Vigo, da Espanha, professor em Direito Empresarial na graduação, mestrado e doutorado da Universidade Lusófona, Porto e Lisboa. E o professor Dr. José Sérgio da Silva Cristóvão, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e também coordenador do nosso evento. E temos o nosso professor Marco Antônio César Villatorre, também pós-doutor na Itália e também professor do Programa de Pós-Graduação aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu agradeço imensamente a presença de todas e todos e iremos iniciar as nossas palestras com a fala de abertura da professora doutora Carolina Medeiros Bahia. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a comissão organizadora do 7º Seminário Internacional de Direito Atual, 7º SIDA, nas pessoas dos professores Fábio Silva da Veiga, do Iberuju, Marco Antônio Villatorre e José Sérgio Cristóvão, ambos colegas queridos daqui da UFSC, do nosso Centro de Ciências Jurídicas, e também a pós-doutoranda Miriam Oliveira Ferraz. E agradecer a gentileza do convite que me foi formulado para estar presente nessa sessão de abertura. Encaminho os meus cumprimentos aos colegas e demais autoridades aqui presentes, dirigindo também a minha atenção para os discentes do nosso centro e demais unidades de ensino, internas ou externas à UFSC, e aos participantes também que nos acompanham também na forma online. Nessa breve fala, gostaria de ressaltar a relevância do presente evento, que traz como tema geral debates em torno da igualdade e da democracia. Um desafio que nos parece difícil, de difícil concretude, num mundo onde o discurso do ódio, a apologia ao nazismo, extermínio dos direitos, parece ganhar força, e em que a comunidade internacional acompanha atônita a reascensão do trumpismo, fortalecido pelo apoio, agora ainda mais ameaçador, das Big Techs. Segundo as palavras do nosso saudoso Línio da Rosa, né, nosso saudoso professor, que também nos abrilhanta com a presença aqui no quadro, né? Aí uma fala bem importante, que a gente sempre recorda, né, professor José Sérgio, ele dizia que a luta pela democracia não admite descanso. E a nossa responsabilidade enquanto intelectuais, pesquisadores, para resistir à morte das democracias no Ocidente e à escalada das desigualdades é enorme. A UFSC, como importante oásis, tem resistido, em atos de coragem que a colocam à altura da sua responsabilidade histórica, tem avançado na normatização de temas como o enfrentamento ao racismo, o reconhecimento de direitos para a comunidade trans, a equidade de gênero. Evidência disso foi a sessão do nosso Conselho Universitário, ocorrida no dia 11 de março, né, passado, recente, quando, diante da evidência de que havia institucionalmente a prática do racismo, o nosso Conselho Universitário, de forma quase unânime, com apenas 2 votos contrários, alterou as normas para ingresso de docentes, ampliando a reserva de vagas para 30%, incluindo nessa reserva também indígenas e quilombolas. E de maneira também pioneira, para avançar também nesse tema e evitar essa perpetuação da desigualdade no nosso corpo docente,
substituiu-se a técnica do sorteio pela pré-inscrição. Então, hoje, de acordo com as novas técnicas que foram estabelecidas por essa alteração da Resolução 34, que é a nossa resolução que rege o concurso docente, agora é necessário haver essa etapa de pré-inscrição e a reserva ela vai ser direcionada para aquelas vagas, enfim, para aqueles concursos, enfim, para aquelas vagas que tiverem o maior número de inscritos, né? E o cenário que, enfim, essa alteração enfrenta é um cenário extremamente delicado e difícil. Um estudo realizado, né, pela nossa Comissão de Enfrentamento ao Racismo detectou que em 10 anos de vigência da lei de cotas, apenas 19 docentes negros ingressaram na nossa universidade. Então, a defasagem do ingresso ela é gritante, ela é aviltante, e, por si só, já dava realmente conta de que a gente estava vivenciando um cenário de racismo institucional. Esse passo importante foi dado. Para mim, foi uma grande honra e foi muito importante ter participado desse processo também como relatora no Conselho Universitário. Mas, naquela oportunidade, eu já destaquei com muita clareza. A mera mudança da norma, ela por si só não vai dar conta do desafio, porque o racismo institucional encontra a sua forma de se reestabelecer. E eu convocava todos os nossos conselheiros. Precisamos agir de maneira ativa para evitar que esse cenário ele continue a acontecer dentro da nossa universidade. E, naquela oportunidade, eu destacava, professor José Sérgio, que um dos pontos centrais está na escolha das bancas examinadoras de concurso. Se a gente pretende ter um corpo docente que seja um corpo docente, enfim, diverso, precisamos de bancas que também sejam diversas. Não dá para a universidade seguir, né, montando bancas de concurso apenas com pessoas brancas, né, homens e cis. Então, a gente precisa pensar de maneira intensa também sobre essa realidade. A inclusão e o respeito às diferenças também é uma prioridade para a direção do CCJ, que no final ainda do ano de 2023, no primeiro ano de gestão, criou o Comitê de Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos do CCJ UFSC. E esse ano nós vamos realizar já a segunda edição da nossa Semana da Diversidade. Esse ano a nossa semana vai vir fortalecido, porque vai vir também acompanhado de maneira paralela com o primeiro encontro do Colégio Brasileiro das Faculdades de Direito Públicas e Gratuitas em Diversidade. E a escolha de Florianópolis para sediar esse evento não foi ocasional, não foi à toa, não foi por conta das nossas evidentes belezas naturais. No encontro de criação do colégio, que aconteceu em outubro do ano passado, eu estive presente, e dentre as instituições públicas que participaram desse evento, apenas a Universidade Federal de Santa Catarina tinha relatado situações de violência, né? Então, a gente não pode esquecer que vivenciamos, anos atrás, 2 episódios de neonazismo. E precisamos fazer esse enfrentamento e falar a respeito desse tema. Então, a escolha ela também é simbólica nesse sentido. Então, esse é o principal legado que pretendemos deixar para o nosso centro, que ele seja um espaço acolhedor, onde se cultive a igualdade com respeito às diferenças, e queremos seguir também como espaço de resistência pela luta dos grupos vulneráveis e também pela afirmação e permanência da nossa democracia. Com essa breve fala, meus queridos, eu desejo um excelente evento a todos. Tenho certeza que daqui teremos importantes frutos, né, para reflexão a respeito de temas tão importantes, e vou acompanhar, na medida do possível, também as discussões que vão ser travadas daqui por diante. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Carolina. É muito interessante quando a gente tem uma fala institucional que traz todas essas iniciativas, porque muitas vezes a gente pesquisa e trava nos problemas raciais, mas é interessante ver a sua perspectiva de dentro e como não é somente as cotas dentro dos concursos, mas essa questão das bancas examinadoras é algo que eu realmente não tinha pensado e que realmente traz outra perspectiva para esse ingresso. É muito interessante, muito obrigada por esse relato, professora Carolina, e espero que possa contar não somente comigo, com o professor Vilatorre, né, no nosso grupo, a gente poder contribuir também com esse processo. Eu passo então a palavra para o professor Dr. João Proença Xavier para fazer a sua exposição sobre a máquina ou o ser humano na vanguarda da medicina moderna. Só um pequeno detalhe. Vamos fazer a abertura com os três, só para nós abrirmos o evento com os representantes da casa.
professora Bahia, professor Cristóvão e professor Vilatori, para eles darem as palavras introdutórias. Depois passamos para as palestras, para ficar mais dentro da organização. Então, passamos então para o professor Cristóvão e o professor Vilatori. Passamos então para o professor Cristóvão. Vamos seguir aqui a linha, né? Depois a professora Bahia fazer a abertura oficial e o professor Vilatori e eu termino. Aí, no final, fazemos as palestras. Muito bem, o nosso cordial bom dia a todas e a todos. Eu quero dizer da alegria que está presenciando a realização, efetivamente, né, desse 7º Sinda. Quem sabe já deixando um ganchinho para o 8º ano que vem, né, professor Vila? Quero dizer da alegria que é contar com o professor Fábio Veiga aqui, com a professora Miriam, com o professor João, com todos os que estão nos visitando nessa manhã, dizer da alegria que é ter a UFSC como casa e o CCJ como casa desse evento. Faço questão de agradecer, né, a professora Carol Bahia, que além de uma grande professora, de uma grande diretora, privo da amizade da professora Carol, nós somos colegas de mestrado, né? Não vou dizer há quanto tempo que nós já nos conhecemos, né, Carol? E é uma alegria também ouvir a professora Carol, porque é uma fala firme, é uma fala comprometida e é uma fala necessária. Nós estamos vivendo momentos difíceis, muito difíceis, e é nesses momentos difíceis que despontam, né, os grandes temas, as grandes bandeiras. E essas grandes bandeiras precisam de pessoas para defraudá-las. Então, a professora Carol, quero que receba a professora, né, além do nosso abraço, o sentimento do corpo docente e do corpo discente dessa casa, que está alinhado com os melhores ventos, por assim dizer, de resistência e, para ser mais honesto, de trincheira, porque nós estamos num momento realmente de encruzilhada. Não é só em Santa Catarina, não é só no Brasil, infelizmente é no mundo todo. E me parece que são eventos como esse, professor Fábio, que tornam possível dialogarmos horizontalmente, com respeito, com equilíbrio e ponderação, mas com firmeza, para falar as coisas que precisam ser ditas. Então, quero cumprimentar ao professor Vilatori, né, meu dileto amigo, que já de pronto, né, ombreamos nessa empreitada, cumprimentar a Miriam, né, que pega firme na atividade, no fazer das coisas, né, e é uma pós-doutoranda fantástica, e cumprimentar ao Iberojur, agradecer ao Iberojur pela parceria. O professor Fábio estava lembrando, a nossa amizade é dos tempos da pandemia. Dá a entender que faz muito tempo, né? Mas nós estamos nos conhecendo presencialmente hoje, muito embora conversemos, acho que quase todos os meses, né? Desde 2021. Dizer da alegria que está na abertura desse evento, vida longa ao Iberojur, vida longa a essa parceria, e quem sabe estaremos no ano que vem aqui mais fortalecidos e com um evento ainda mais vistoso, é o que nós esperamos. Mandar um abraço a todos que estão conosco online também e dizer da enorme satisfação que é estar vendo esse projeto agora ganhar corpo e concretude. Muito, muito obrigado. Bom dia a todos aqui no Brasil. Boa tarde aos nossos queridos amigos europeus. É com grande honra que me encontro nesse momento aqui na minha casa, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, com os meus queridos amigos, a nossa querida diretora Carolina Bahia, nosso presidente Fábio Veiga, meu querido e dileto amigo José Cristóvão, né, meu amigo luso João Xavier e a minha amiga desde pequenininha, né, porque eu conheci a Miriam, na verdade, dentro da barriga da mãe, porque a mãe da Miriam é uma colega trabalhista lá de Curitiba, e a vi grávida, né, e depois vi pitoquinha. Eu, nos fóruns trabalhistas, e eu brincando com ela, e daí? Quer fazer direito? Ela dava risada, enleada na perna da mãe. Disso, então? Sim, não, daí eu disse assim, mas ela tem carinha de professora também, olha só.
Né? Nostradamus e Vilatore, os dois prevendo o futuro. E é com grande honra que estou nesse evento da nossa querida UFSC com o Iberjur, né, que já há mais de uma década faz sucesso em todo o mundo, e não deixaria de forma alguma de vir prestigiar. Mesmo ontem tinha um evento com jantar, né, lá em Curitiba, e fiz a viagem de madrugada para estar aqui e não deixaria de nada, de forma alguma, de estar presencialmente nesse momento. E realmente nós nos conhecemos, né, Fábio, há uns 10 anos, mais ou menos, em eventos. Eu era professor convidado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, na pós-graduação, e a professora Denise Fincato, né, disse: Vilatore, vamos lá para a Europa. Eu disse: vamos passar o verão na Europa. Não, em janeiro. Antes da pandemia. Isso. Aí ela falou: não, em janeiro. Eu disse assim: você está querendo que eu vá para o frio lá na Europa? Então vamos lá. Né? Espanha, Itália, Portugal. E a última vez foi agora, em janeiro, né? em Milão, Parma e Pádua, em Rovigo. E realmente é uma alegria de vê-los aqui em nossa casa em Florianópolis, essa cidade tão linda e essa universidade tão querida. Sejam bem-vindos, né? Espero que seja a primeira de tantas que nós faremos, agradecendo a nossa querida direção pelo apoio que tem dado a esse evento em parceria, e parabenizo e realmente desejo que seja um evento, como já aconteceu a partir das 8 horas da manhã, profícuo e de um grande sucesso, como sempre foi. Parabéns. Bom dia a todos presentes aqui na sala do auditório do CCJ, da Universidade Federal de Santa Catarina, cumprimentando a professora Carolina Bahia, que é a diretora do centro, e junto com os colegas professor Sérgio Cristóvão e o professor Vilatore, que são os professores do PPGD, né, dessa instituição. Quero cumprimentar todos os alunos e docentes e funcionários da universidade. Cumprimentar também os meus colegas de mesa e da coordenação, a professora Miriam Ferraz, que já nos conhecemos há alguns anos ali em terras itálicas, né? E também um pouco em Espanha e Portugal, e o meu querido amigo e professor que veio diretamente de Coimbra para esse evento, o professor Dr. João Proença Xavier, e vocês que vieram de várias partes do Brasil, que estão por aqui, e os colegas que estão online, que participam do nosso 7º Seminário Internacional de Direito Atual. Esse seminário que nasceu no ano 2017, num domingo. Olha ali, né? Naquela época, professor Gustavo, só para comentar, esse evento ele nasceu no final de semana, que era sábado e domingo. Foi um congresso feito pela primeira vez num final de semana dentro de uma universidade pública espanhola, a Universidade de Santiago de Compostela. Nós só fizemos esse evento pela primeira vez em 2017 porque naquele tempo tinha muitos pesquisadores com dificuldades de fazer apresentações presenciais durante a semana. Então, surgiu uma ideia de fazer um evento no final de semana para que eles pudessem ir, porque não havia muita coisa híbrida, era só presencial, né? E nós fizemos, e foi assim, um sucesso lá em Santiago de Compostela, com muitos participantes presenciais. Para o nível europeu, é bastante, né? Porque o pessoal da Europa faz eventos geralmente muito pequenos. E, a partir daquele evento, nós falamos: vamos adotar, então, um modelo do Seminário Internacional de Direito Atual, que seja facilitador, né? E veio a pandemia e nós fizemos vários projetos. Já estivemos aqui na Federação da Catarina online no evento chamado CIDGIM, em 2021, com o professor Cristóvão, mas aquele evento só não foi presencial por causa mesmo da pandemia, foi organizado para ser presencial. Então, nós unimos dois mundos, o professor Sérgio Cristóvão, de um lado, que já é um parceiro antigo, com o professor Vilatore, que é um parceiro também antigo, mas nem em Santa Catarina é a primeira vez, né? Aqui com ele, e com a doutoranda, pós-doutoranda, professora Miriam Ferraz, que já estava em Roma. Eu participei da banca de doutorado que a professora Miriam defendeu o ano passado, 2024.
né? Foi 24, faz um ano já. Eu era o supervisor da tese da doutora Camila, que a doutora Camila fez a dupla titulação com a Federal Santa Catarina e com a Sapienza de Roma, morando em Roma. Foi ao contrário, né? Enquanto a Miriam foi para lá, a Camila já estava lá e veio para cá, né? E o professor Villatori é o diretor da tese das duas. E eu tive a sorte de ser escolhido para ser o supervisor do estágio científico da Camila lá no Porto. Como professor de um programa de doutorado também que eu sou, eu recebo pesquisadores, né? Eu sempre digo isso, os brasileiros que estão na Europa, que queiram fazer pesquisa em Portugal, eu tenho a maior felicidade de recebê-los na cidade do Porto e dali dar também essa oportunidade dos brasileiros poderem fazer pesquisa em Portugal. Então, com essa toda a nossa sinergia aí desse seminário internacional, nós viemos aqui a Florianópolis. Eu queria agradecer em nome do Iberojur, que é uma rede que tem mais de 4.500 pesquisadores. A nossa rede é uma rede bem internacional, né, com muitos brasileiros e europeus, latino-americanos também. O que nós fazemos é levar a nossa rede para as universidades que têm um comprometimento com a ciência, né? Essa é a nossa maior missão. Ou seja, as universidades, instituições que comprometem em fazer a ciência bem feito e fazer com critérios, como é essa universidade, que já tem desde os anos 70, né, mestrado e doutorado, para nós é uma felicidade enorme. E os meus colegas, né, europeus entendem um pouco como funciona a ciência aqui no Brasil e um pouco na América Latina. Isso para nós é muito importante. Então, eu queria agradecer aqui os colegas locais, né, a professora Carolina, o professor Sérgio e o professor Villatori, que são os aqui da casa, né, e a professora Mira, que está fazendo a sua pesquisa. E, em nome também deles, e dizer que o Iberojur agradece essa recepção. Então, muito obrigado. E eu devolvo a palavra aqui para a doutora Mira para continuar agora, sim, as nossas plenárias. Muito obrigado. Então, eu vou desconstituir a mesa e daí agora iniciaremos as palestras. Então, vamos iniciar com a palestra do professor Dr. João Proença Xavier sobre o tema A Máquina ou o Ser Humano na Vanguarda da Medicina Moderna. Muito bem. Ora, muito bom dia a todos aqui no Brasil, muito boa tarde, efetivamente, a todos em Portugal que nos estão a ouvir e a seguir online. É a primeira vez que venho presencialmente à Faculdade de Direito, neste caso de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina e a Santa Catarina presencialmente. No entanto, já tinha estado num evento Iberojur do CIDIGIN que o professor Fábio Veiga aqui apresentou. Fazer a minha vénia aqui a esta universidade pelo trabalho que tem desenvolvido, por esta parceria e por este evento que é um daqueles eventos desenvolvidos pelo Iberojur que eu mais aprecio, porque é aquele que fala sobre a atualidade do direito, mas na realidade projeta já alguma coisa para o futuro. E como já se falou aqui, e aproveitando a presença do professor Villatori, agradecer-lhe a ele, penhoradamente, e ao professor Sérgio também, naturalmente, o convite e o desafio para voltar. Eu vendo esta cidade presencialmente e depois de um trabalho desenvolvido aqui pela colega Miriam, objetivamente, com o apoio do professor Fábio Veiga e do Iberojur, sei que voltarei. Aliás, para todos os pesquisadores internacionais, nomeadamente em Portugal, já tem voo direto desde Lisboa para Florianópolis e de volta. Admito que alguns que estejam cá já não queiram voltar mais. De qualquer das maneiras, há sempre essa possibilidade e não há nada como experimentar. Ora bem, dizendo isto, muito rapidamente, que o nosso tempo é muito curto, o Iberojur e João Proença Xavier, também com o Iberojur, estão nesta universidade também a fazer um duplo lançamento no Brasil, mas uma estreia neste estado de Florianópolis e em Santa Catarina, do livro Estudos de Direito, Governação e Inovação,
que foi lançado e apresentado com base no trabalho efetuado já neste ano académico, do ano passado para este ano, na PUC do Paraná, em Curitiba, e que vai ser aqui disponibilizado aos alunos. Portanto, a apresentação vai ser feita também durante os trabalhos aqui deste seminário de Direito Atual, e é a possibilidade de adquirir o livro. Eu não sou vendedor de livros, mas também aproveitando aqui o suporte e o respaldo altíssimo do professor Vilatória, não só aqui, mas em Itália, onde nos conhecemos presencialmente, mas o nome dele já precedia a provisionalidade desta amizade profícua e jovem. Porque o professor Vilatória, independentemente da experiência profissional e académica que mantém sempre esta jovialidade que nos faz progredir e que nos faz andar em frente e que não nos deixa dormir. E nessa circunstância, pela primeira vez no Brasil, tendo sido feito também uma apresentação ibérico-federal no estado do Paraná, agora esta semana na PUC de Curitiba, Bioética e Direitos Humanos, uma visão retrospectiva de 20 anos de carreira sobre a reprodução medicamente assistida e a bioética da ótica dos tratados internacionais de direitos humanos na Iberoamérica, mas neste caso em Portugal e no Brasil. E por isso, agora sim, muito obrigado, Sr. Professor, e aqui vou colocá-lo só para tapar aqui o meu auxiliar de memória. O professor Fábio Veiga apita-me dizendo que eu ultrapasso o tempo e, neste caso aqui, tendo um testemunho in loco, vou tentar cumprir, uma vez que, quer aqui, quer em Portugal, queremos todos almoçar a horas. E bem, então trago-vos aqui uma reflexão bioética. Machine or human beings at the forefront of modern medicine. Ou é a mesma coisa que dizer uma reflexão bioética ibero-americana, a máquina ou o ser humano na vanguarda da medicina moderna, mas no direito atual. Isto já acontece atualmente. E basicamente, ao contrário do que se possa pensar, a telemedicina não é a mesma coisa que teleconsulta. Quem já teve a oportunidade de seguir o pós-pandemia e o explotar destas tecnologias em todos os hospitais, Portugal, Espanha, Brasil, Itália, e teve a infelicidade de ter que se deslocar ou não se pôde deslocar por essa razão, percebeu que a medicina está num ponto à distância. Tem que ser uma coisa humanitária, humanizada, direta e objetiva, mas às vezes online. Existem mais áreas dentro da telemedicina do que na teleconsulta, que é apenas uma consulta médica feita à distância, em tempo real e através de um computador ou de um smartphone. Portanto, como estamos aqui a fazer a nossa conexão online do nosso congresso para Alemar, para terras de Portugal, aqui das justas terras de Veracruz. A telesaúde é um modo de consulta à distância com um alvo eletrónico. Já a telemedicina é tudo aquilo que envolve telas eletrónicas, ecrãs, na área da medicina, que são laudos virtuais. Não são folhas de papel, mas são laudos digitais. E neste caso aqui, um exame ou uma sonografia é um desses tipos de exemplos. A telemedicina está diretamente relacionada com os avanços tecnológicos, onde com o descobrimento da eletrónica, eletricidade, computação, internet, surge a telemedicina e a sua respectiva evolução. Os primeiros relatos do seu uso foram em Londres, com C.J. Brown, que decide aprimorar o estetoscópio, ampliando a transmissão dos sinais no torno de 500 milhas, que é uma distância bastante significativa, conforme foi publicado no artigo em Telephone Relay, em Inglaterra. Desde então, a tecnologia veio progressivamente a melhorar cada vez mais e, com ela, consequentemente, a telemedicina também evoluiu naturalmente. Existem diversos conceitos e abordagens para a telemedicina, mas optámos aqui pela da OMS, a Organização Mundial de Saúde, porque, no nosso entender, é aquela que é mais completa, exata e universalizante. A oferta, e neste caso passo a citar, a oferta de serviços ligados aos cuidados de saúde nos casos em que a distância é um fator crítico, implica que tais serviços são providos por profissionais da área da saúde, usando tecnologias da informação e da comunicação, para que este intercâmbio de informação seja válido e possa possibilitar diagnósticos de prevenção, tratamento de doenças e a contínua educação para a saúde dos provedores dos cuidados de saúde, assim como
para fins de pesquisas e avaliações, clínicas neste caso, tudo no interesse de melhorar a saúde das pessoas e das comunidades. Em 1967, houve uma experiência em Harvard, onde estudaram ligações telefónicas do aeroporto de Boston ao Hospital General de Massachusetts. Nestas ligações eram relatados os estados dos pacientes e médicos consultados à distância, que davam orientações clínicas exatas que, caso fosse necessário, encaminhavam os doentes da ambulância para o referido hospital. E acredita-se que essa experiência foi um marco na telemedicina e, posteriormente a este estudo, passou a orientar as experiências semelhantes em todo o mundo. Posso-vos dizer aqui, em primeira mão, que estas orientações prévias telefónicas do clínico diretamente para o SAMU, neste caso aqui seria o caso brasileiro, levaram a centenas de vidas que foram salvas, exatamente porque o pré-diagnóstico feito on-road levou a que esses translados dos pacientes fossem exatamente para a especialidade e para o hospital mais próximo, adequado àquela patologia. Ou em vez de chegarem nas urgências gerais de todos os hospitais de proximidade, ou aquele com que o condutor do próprio automóvel ou da própria ambulância teria facilidade em chegar, levando a que depois tivesse que ser retomada uma viagem de volta para uma outra especialidade e para um outro hospital, uma vez que aquela valência não era tida no local onde se encontravam. Atualmente, a distribuição da utilização da telemedicina é ainda muito desigual em todo o globo. Há países que usam de forma habitual, no caso da América, dos Estados Unidos. No entanto, muitos outros países desconhecem as virtudes desta oportuna prática, existindo mesmo localidades dentro de países ditos desenvolvidos, na Europa naturalmente, onde esta realidade da telemedicina ainda não chegou. Não conheço o estado da questão aqui no Brasil, mas presumo que nos estados mais ricos, aliás, como aconteceu agora, quando nós nos deslocámos no estado de São Paulo, as estradas são fantásticas. Aqui também, pelo menos desde Curitiba até Florianópolis, achei uma viagem fantástica. Era o professor Fábio a conduzir e a viatura era de alta elegância e qualidade. De qualquer das maneiras, a estrada correspondeu. Dizem-me os meus colegas e amigos, se eu estivesse no Nordeste, um veículo four-wheel drive, 4 rodas de tração, talvez fosse mais adequado para chegar minimamente confortável às universidades que nos convidam também no Nordeste. Bem, benefícios da telemedicina. É uma tecnologia de grande benefício, pois os seus avanços geram diagnósticos mais precisos, mais rápidos e, consequentemente, mais baratos, mais económicos. No caso da telemedicina, podemos dizer que todos os exames de imagem, para ajudar os médicos e pacientes, o quanto mais modernos são as máquinas, mais rápido produzem melhores diagnósticos, mais eficazes e, na realidade, a qualidade do exame, como a qualidade desta gravação para o futuro, servirá para novos pesquisadores do pós-doutorado, do doutorado, do mestrado e da graduação, poderem usar as minhas palavras até contra mim. Dizendo, não, o professor referiu só ao Nordeste, mas não é assim não. No Nordeste temos telemedicina, os carros lá circulam sim, se for naquela autoestrada brasileira, para lá consegue chegar no hospital perfeitamente bem e vem aqui, portanto, trazer também alguma territorialidade a esta pesquisa, no caso que, embora seja mundializante, não está focada especificamente aqui no nosso território brasileiro. Ora bem, hoje em dia, um simples exame de ultrassonografia HD Live, efetuado numa parturiente, numa gestante, possibilita em tempo real ver o rosto do bebê. Peço desculpa, não posso fazer isto no professor Fábio, penso eu, pelo menos neste momento, talvez no futuro com uma implantação do útero biónico a gente não possa vir a fazer. Não sei se ele aderiria a essa reprodução, mas a igualdade de género assim implica, portanto é possível que possa ser assim, mas sem desprimorar. Nessa circunstância não é só o conhecimento do género do bebê, mas a fisionomia. Mas mais importante do que isso, a qualidade de saúde com características físicas e morfológicas que têm a ver com o pai e com a mãe, mas é relevante para saber se a criança, à partida, tem ou não tem malformações do feto que podem, num determinado momento, levar à interrupção da gravidez ou, eventualmente, no futuro, à morte do próprio bebê, ou doenças irremediáveis, ou à própria saúde ou morte da mãe. Há 30 anos atrás, tudo isto era impensável, impossível e muito impreciso.
Havia gente até que punha o copo com a agulha a ver se dava filho ou filha, mas não dava se estava saudável ou não. E, eventualmente, os pais serem portadores de alguma doença genética acarreta mais grau de percentagem dos seus descendentes o poderem contrair. Mas depende da doença genética e depende do momento da concepção e, eventualmente, depende também um bocado da sorte natural. E não é porque diretamente obrigatório que a mesma doença passe imediatamente para todas as gerações, nem com o mesmo grau de intensidade. E a descoberta dela, previamente, pode levar ao atenuar, mitigar essa situação e evitar que ela se torne numa situação insuportável, ou mesmo que venha a perigar quer a mãe, quer a criança nesse procedimento. Conhecíamos apenas, no caso há 30 anos atrás, estamos a falar na Europa, a ultrassonografia tradicional, ruidosa, preto e branco, e eventualmente como os celulares dos anos 90, ou talvez no final dos anos 80, do século XX, naturalmente. Embora mostrava o feto com uma pequena sombra e reduzido no tamanho do ecrã, onde o médico muitas vezes, embora involuntariamente, quase naturalmente, errava mesmo até a indicação do sexo do bebê. Assim, mas um médico de grande categoria, um radiologista não consegue distinguir o meio de diagnóstico não é exato, não é adequado, embora não houvesse outro melhor, ele tinha que usar demasiado a visão e menos a tecnologia para o sustentar. A definição do aparelho não era nada avançada como é nos nossos dias, portanto percebemos que tudo aconteceu de uma forma rápida e a medicina moderna veio para mudar a vida de todos os seres humanos de uma forma irremediável. Claro, todos aqueles que já nasceram neste momento, no caso de um parto, não vai ter diferença nenhuma, mas um cancro, um nódulo, qualquer circunstância interna do corpo humano pode hoje ser diagnosticada com toda a eficácia, só com uma pequena fotografia interna, uma utilização da tecnologia que não era possível há 30 anos atrás, e em alguns sítios, em alguns países, há meia dúzia de anos atrás, e em alguns sítios subdesenvolvidos seria possível se houvesse capital, mas não é ainda possível. Assim, o paciente que tem um diagnóstico rápido ou suspeita que tem algo grave, não precisa de esperar que o médico tenha um horário para o ver dentro de dias. Esses laudos médicos ajudam a salvar a vida, pois o tratamento pode ser iniciado previamente, com esse diagnóstico de forma rápida, e após o primeiro momento de confirmação do mesmo, pode começar a iniciar imediatamente o tratamento. A segurança dos exames de imagem são uma grande conquista da telemedicina, que anteriormente um paciente que não estava bem não tinha essa possibilidade de diagnóstico imediato, o que lhe tiraria hipótese de resposta e hipótese de atalhar o problema imediatamente. Assim, onde por vezes, até nesse diagnóstico, o paciente estava sedado e já em cirurgia os médicos é que descobriam. Só quando abriam o doente é que viam, afinal, ele, para além de um problema no pâncreas, tem um problema no fígado. Eventualmente, se o diagnóstico prévio tivesse sido com uma tecnologia de qualidade HD, muito mais correta e efetiva, poderia-se ter feito uma preparação mais imediata da equipa de cirurgia, que só in loco e no momento é que se depara com esse problema. Até mesmo o problema de todo pode ser que os médicos, se conhecessem aquele problema, nunca tinham iniciado aquela cirurgia e fariam uma outra solução clínica mais adequada àquele doente, se existisse um exame de imagem prévio que lhes tivesse permitido com segurança dizer, não, afinal, este doente não é para intervencionar ou não é para intervencionar desta maneira. Modernamente existem exames de imagem para todas as partes do corpo, onde determinam com os seus resultados que é realmente necessário fazer ou não fazer aquela cirurgia para determinado problema de saúde, consoante a idade, consoante as comorbilidades que a pessoa tenha e consoante também as características do hospital e do departamento em que se encontra. Com uma cirurgia mais especializada, às vezes é possível fazer o ambulatório do doente, em vez de o ter já aberto na mesa de operações, quando se descobre que, efetivamente, ele, para além daquilo que se presumia, tem outras circunstâncias. Na realidade, neste sentido, é pretendido que as cirurgias sejam maioritariamente menos invasivas e bastante precisas, assim, juntando-se com as tecnologias ao exame de imagem, para fins cirúrgicos, emergiu de uma forma recente a possibilidade das cirurgias robóticas, que tomam em causa, de facto, intervenções cirúrgicas muito mais exatas
e também por isso, entre outros fatores, com menos risco associado, quer para os pacientes, quer para os médicos. Dado o avançado do meu tempo, o meu próximo capítulo de reflexão seria cirurgia robótica. E está toda a gente a tomar notas. Não há necessidade. Este artigo, com certeza, dará publicidade nos nossos anais do Congresso, neste caso do 7º SINDA, e por isso deixo a leitura mais técnica e objetiva deste capítulo e de outros, como as vantagens da cirurgia robótica. Não recomendo a ninguém nenhuma cirurgia, mas, por exemplo, o professor Sérgio Romero, que eu vejo aqui no querido amigo, também no seu estado próximo aqui, vizinho, veio prestigiar-nos, sabe, e por modo próprio, e outros aqui também na plateia saberão, a partir de uma certa idade é quase impossível não ter ou uma tatuagem ou uma cirurgia. Neste caso, a gente prefere e recomenda a tatuagem, mas objetivamente, na impossibilidade de poder só ser a tatuagem, se calhar tem que ser a cirurgia. Queremos ou não que seja o robô a fazê-la. Deixo aqui também essa... Não é só para pessoas com mais idade como eu próprio. Pode ser para jovens também. E ainda assim, para os jovens, muito mais importante. Querem ficar com uma cicatriz mais visível ou menos visível? Sendo que consideremos que seja exatamente eficaz. Querem ficar com mais pós-operatório ou com menos pós-operatório? Querem ficar com uma conta maior ou com uma conta menor, depende se o robô já está pago ou não. Bem, não desejo a todos a maior saúde, ainda mais no período da Páscoa, com a bênção de Deus, mas naturalmente estas questões, infelizmente, acontecem-nos muitas vezes na nossa porta, na nossa família, na nossa comarca, no nosso país e nas nossas reflexões nos tribunais. Quem é que errou, quem é que aceitou, quem é que deu o consentimento, e eu quero que pelo menos os meus alunos, os meus queridos colegas e todos os que leiam as nossas publicações, os nossos artigos e as nossas reflexões possam pelo menos, com o nosso apoio, decidir em consciência. Dizer, não, o professor João não é médico, muito menos cirurgião. No entanto, escreve sobre ciência médica e a sua pesquisa e investigação levou, por natureza, nos resultados médicos da mesma, a provar que, neste caso, ela é exatamente eficaz e não só é tão eficaz, como minora os riscos de sangramento, minora os riscos de outros problemas pós-cirúrgicos que, à partida, poderiam acontecer pela mão humana, porque não é tão exata. O cansaço do humano, a máquina não se cansa. Mas bem, deixaríamos fazer uma cirurgia cerebral, não sei se é possível ainda no Brasil, em alguns países será, mas algumas de uma especial complexidade não podem mesmo ser por protocolos médicos feitas por robôs. Mas bem, um mero tirar do apêndice, digo eu, que ainda não tirei nenhum, mas imagino que o robô, com um protocolo adequado, fará um serviço sustentado, consecutivo, sem cansar, ao fim de pago, com mais economia para o hospital e para a saúde pública do país e com uma eficácia maravilhosa. E claro, para homens e senhoras, com uma linha do biquíni perfeita para ir nas praias aqui de Florianópolis. A inteligência artificial não é algo recente, mas podemos dizer, e partindo já aqui para as conclusões, uma vez que eu estou a ultrapassar 50 segundos o tempo dado, é uma virtude dos tempos modernos e tem evoluído ao longo dos anos na área da saúde de uma maneira exponencial, precisa e rápida. Os robôs cirúrgicos são uma grande conquista da medicina moderna e o uso da inteligência artificial veio potenciar e transformar cirurgias complexas, com grandes cortes e riscos, de uma forma precisa, minimamente invasiva e com grande segurança e grau de sucesso para os pacientes. Concluímos, portanto, que a inteligência artificial tem grande importância na saúde humana atual, surgindo com uma grande evolução de modernidade médica e clínica, e acreditamos que este cenário vai ainda evoluir e progredir com grande margem no futuro, em Portugal, no Brasil, na Europa, com a influência desta cuidado, respeito pelos direitos humanos e pela máquina ou o humano na saúde. No entanto, também percebemos que, ao mesmo tempo que temos estes avanços, a presença humana, na minha humilde opinião, é sempre indispensável para o tratamento humano, reconhecendo que precisamos de médicos reais e físicos para interpretar os diagnósticos e para controlar os robôs nas cirurgias, sendo que as máquinas e o homem se complementam na medicina atual. Nesta circunstância, isto é um Congresso de Direito atual, portanto, assim deve acontecer e continuar no futuro, pois o homem tem o conhecimento humano e o robô
humano e científico, e o robô tem uma precisão e eficácia difícil de atingir pela mão humana, sobretudo com repetição. A evolução da inteligência artificial é bastante fascinante e de grande importância para a vida humana atual, mas na realidade os seres humanos ainda não são indispensáveis na medicina moderna, nem em sítio nenhum. Por isso, deixariam ou não, Vossas Excelências, ser o robô ou o humano a fazer a vossa cirurgia? Quando ela chegar, espero que possam decidir de uma maneira correta, justa e que não só vos dê boa saúde, como vos deixe esteticamente felizes. Um abraço a todos e todas. Foi um gosto inaugurar este congresso aqui com as plenárias. Passo a palavra aos meus ilustres colegas. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigada, professor João. Esse tema de bioética e direito é sempre muito relevante. Cada vez mais nós estamos indo em congressos falando sobre inteligência artificial e os impactos, de novo, da tecnologia, mas isso, no âmbito da saúde, acaba trazendo muitas reflexões, até pelas desigualdades que nós temos no nosso país. E eu achei muito interessante a fala do professor, quando ele pontuou que, justamente, nós temos que fazer essa escolha de forma consciente e transparente. Então, quando essas tecnologias estiverem cada vez mais disponíveis, é importante que a população saiba as consequências e possa livremente sopesar. Excelente, professor. Temos muito ainda que debater, até tenho perguntas sobre como seria a responsabilidade médica nesse sentido, mas fica para o nosso almoço. Estou disponível. Verdade? Agora eu passo a palavra para o professor Dr. Fábio Veiga, para trabalhar sobre o tema sustentabilidade como critério de diligência das empresas europeias. Muito obrigado, doutora Miriam. Agora, como conferencista aqui dessas plenárias, quero cumprimentar todos, os que estão em casa também. Eu tenho me dedicado ao tema do direito empresarial já há mais de 10 anos. E nos últimos anos eu tenho estudado o tema da sustentabilidade aplicada às empresas, que é um tema que não é só do direito, é um tema também da gestão. E é um tema que envolve também questões também do ambiente, né? Porque sustentabilidade é um assunto, um conceito muito aberto, né? E porque eu fiz aqui a pergunta, ou até disse aqui, a sustentabilidade como critério de diligência das empresas europeias. Por que eu especifiquei as empresas europeias? Porque na parte europeia nós começamos a avançar sobre esse novo dever de sustentabilidade. E a pergunta que eu faria é, vocês pensam ou vocês consideram que as empresas elas querem ser sustentáveis? Essa é a pergunta mais enfática, né? Vocês acham que os empresários, as empresas, quem produz quer ser sustentável? Né? E por trás disso, e por trás dessa pergunta, há muitas questões, né? Porque a sustentabilidade, ela foi a primeira vez que ela surgiu foi na Convenção de Estocolmo, em 1972. Em 72, né, na Suécia, as Nações Unidas fizeram lá uma reunião dessas convenções para falar sobre ecologia. E ali, naquele momento, no ano 72, surgiu o termo sustentabilidade, atrelado muito ao meio ambiente. Questões ambientais, vocês lembram, né, que efeito estufa, todo mundo tinha medo, o buraco da camada do ozônio, essas coisas que falavam lá atrás, e nós eu me lembro que eu era criança já, nos anos 90, e já tinha esse medo, né, de ter alguma coisa com o meio ambiente. Então, sempre ficou muito ligado o termo sustentabilidade com o meio ambiente. Mas a primeira frase que se usou naquela época, nos anos 70, foi o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é preservar hoje para conservar para as novas gerações. Ou seja, tratar as coisas com consciência de preservação e dar a mesma oportunidade que nós temos nos dias de hoje, ou seja, lá nos anos 70, para as novas gerações. Ou seja, hoje eu sou, né, nova geração, né? Já estou passando da nova geração. Mas, bem, somos a nova geração. Para que nós tivéssemos essa mesma oportunidade de ter água, de ter comida, de ter alimento, de ter um bom ambiente, de podermos ter os rios limpos, ambiente limpo, ar limpo, etc. Só que, com o passar do tempo, o termo sustentabilidade ele foi carregando outras questões por trás. Né? Que não só de ordem ambiental, mas também de ordem social e econômica. E surgiu, logo ali nos anos 90, para os anos 2000, o termo responsabilidade social das empresas. E o termo responsabilidade social das empresas, ele trouxe a tríade, é muito famosa, né? Ambiental, meio ambiente, social, sociedade e
econômico com relação ao desenvolvimento. 3 eixos ali, né? Porque nós precisamos de desenvolvimento para que a sociedade ela progrida, para que haja melhores condições e haja melhores questões econômicas, mas também precisamos cuidar da parte social, porque a sociedade também pode sofrer impactos, né? E no ano 2000, a União Europeia editou um chamado Livro Verde, né? E nesse Livro Verde do ano 2000, dizia lá, a responsabilidade social é aquilo que as empresas devem cuidar com o seu impacto para a sociedade. Sim, uma frase muito aberta, né? Ou seja, impacto social, o que pode ser esse impacto social e esse cuidado que deve existir para com a sociedade. Então, impacto, normalmente a palavra impacto tem muito a ver com algo que tem a ver com o que é negativo, né? Ou seja, o impacto negativo que uma empresa pode trazer para a sociedade. Na parte da poluição, nós entendemos bem. Na parte do meio ambiente, nós entendemos bem. Mas agora, o que há outras questões de negativos que uma empresa pode não fazer? E aí o termo sustentabilidade ele ganhou uma outra conotação aí a partir dos anos 2010, 2012. Foram feitos vários estudos ao longo do mundo, né, falando de direitos humanos e empresas. E nesse ambiente de direitos humanos e empresas, vou ser muito enfático porque esse artigo também vai ser publicado aqui no nosso livro, que vai ser um livro igual a esse, né, aqui nesse congresso. Já falarei dele. Nesse campo em que as empresas começou a ter estudos sobre direitos humanos em empresas, especialmente levado pelo professor John Ruggie, da Universidade de Harvard, no ano 2010, 2011, em que ele lançou 33 princípios sobre empresas de direitos humanos no Conselho de Direitos Humanos da ONU. E a partir dali começou a entender-se que quem deveria cuidar dos direitos humanos não era apenas o Estado, né? Até então era o Estado que era o único responsável para a defesa dos direitos humanos, através de tratados internacionais, através dos direitos fundamentais, né, as suas constituições, através das leis. Mas há outros agentes no mundo que causam impactos negativos nos direitos humanos, que seriam então as empresas. E essas empresas transnacionais, não são só as empresas nacionais. As empresas nacionais é fácil o direito administrativo cuidar, né, no âmbito ambiental, é fácil o direito administrativo cuidar, o direito nacional no âmbito penal, pegar uma empresa com responsabilidade penal, econômica, por exemplo, ou ambiental, que já, questões aqui de ordem interna, é muito fácil o direito interno conduzir uma punição para essas empresas. Só que no âmbito internacional, que antes era a responsabilidade dos direitos humanos era estatal, criou-se aí uma teoria, e essa teoria foi muito bem estudada, né, a partir do professor John Ruggie, em 2010, 2011, em que essa teoria dizia que as empresas elas têm que ser responsáveis, né? Então, esse debate que iniciou nas Nações Unidas como um debate de trazer para o seio das empresas transnacionais uma responsabilidade ética em que elas devem se cuidar, devem tomar providências, ou seja, diligências, né, um dever de diligência, um dever de cuidado, um dever de vigilância com relação aos seus negócios no mundo, transmutou-se para normas internas de alguns países, e aí foi para, eu entro aí no âmbito europeu, né? No ano 2017, a França criou uma lei chamada Lei de Responsabilidade Corporativa, em que mudou o Código Comercial francês, e nesse ano 2017, as empresas francesas, né, que tinham negócios fora da França no mundo, e que esses negócios pudessem, de alguma forma, causar danos para pessoas, né? Ou seja, danos de saúde, de segurança, lá no outro lado do mundo, seriam responsabilizadas no território francês. E o que tem a ver com a sustentabilidade aí? Porque eu quero trazer de volta, né, essa figura. Porque a sustentabilidade que era debatida só no âmbito ambiental, passou um pouco por social e um pouco por econômico, chegou nos direitos humanos. Então, em 2017, temos uma diretiva também da União Europeia, no mesmo ano que houve a lei francesa, uma diretiva que dizia as empresas que estão cotadas em bolsas, no âmbito da União Europeia, devem fazer relatórios, em que nesses relatórios, que são obrigados você informar as questões contábeis, né, o que ganha, a lucratividade ou as perdas, né, o que for, tem também fazer relatórios
não contábeis, e esses relatórios não contábeis, mais a seguir, mudou para o tema relatórios de sustentabilidade. Então, o termo sustentabilidade também entrou no âmbito das empresas europeias em 2017, através de uma diretiva que depois foi também transposta para os próprios países, e a sustentabilidade, então, ela ganhou esse conceito, não só ambiental, como também um conceito que tem a ver, por exemplo, com igualdade de gênero, que é um tema que o professor João Proença estuda, em que muitas empresas que estão cotadas em bolsa deveriam criar normas para igualdade de gênero, normas para condições melhores dos trabalhadores, ou seja, normas com respeito aos direitos humanos, só que não era obrigatório, era só informacional. Né? Ou seja, tem que informar se está tomando essas medidas, porque se vocês não tomam, vocês têm que explicar por que não tomam essas medidas. Não era direito obrigatório até 2017, no âmbito interno da União Europeia. Então, a Alemanha, em 2021, adotou também uma lei sobre responsabilidade das empresas com relação à diligência fora da União Europeia. Só para eu explicar, né, que nós tivemos aí de 2017 para agora, até 2024, que é onde eu vou terminar a minha palestra de forma muito rápida, leis que foram corrigindo essa questão da sustentabilidade como um termo não apenas ambiental, mas um tema também de ordem, de preservar o futuro e o que se espera de um futuro melhor com relação, por exemplo, a direitos humanos, um futuro melhor, por exemplo, com relação à igualdade de gênero, com relação à qualidade de vida dos trabalhadores, à segurança dos trabalhadores, temas que estão em várias leis internas, mas que naquelas empresas transnacionais muitas vezes não se respeitam. Né? Vamos pensar em uma empresa que produz material desportivo na China ou num país da Ásia, Bangladesh, né? Por exemplo. Esse material desportivo que é feito nesses países segue regras nacionais, né? Lá da China, Bangladesh, qualquer país daqueles que estão na Ásia ou em África, em qualquer país. Essas normas, essas leis naqueles países são leis flexíveis, que não regula muito bem o horário, não dá hora extra, as mulheres grávidas talvez não tenham, como já disse aqui o professor João, aí, não quero usar o exemplo da professora Miriam, as mulheres grávidas não têm os seus respeitos, sua dignidade respeitada, etc. Então, as empresas vão para lá e produzem esses produtos lá. Só que essas empresas são europeias. Né? E ficava um pouco imoral, né, no sentido da moralidade, dizer, não, nós respeitamos a legalidade. Respeitamos a lei daquele país, mas esse produto é consumido na União Europeia. Então, a União Europeia, ela entendeu assim, do ponto de vista da moralidade ou dos valores europeus, da dignidade, por exemplo, da pessoa humana, que é um valor que está na Carta dos Direitos da União Europeia, né, dos direitos humanos do cidadão europeu. Essa dignidade, nós estamos um pouco hipócritas. Então, o legislador europeu ele criou então o dever de diligência das empresas no âmbito da sustentabilidade em 2024, com a diretiva 1760. Em 2024, no dia 13 de junho, foi publicada. E essa diretiva, nos próximos 2 anos, começa a ser transpostas às normas internas de cada país, em que esses países deverão criar normas de diligência, que significa que os conselhos de administração, os órgãos de direção das empresas que estão sediados na Europa e que possuem, lógico, aí existem requisitos, né? Tantos milhões de faturamento, tantos mil funcionários, tem lá os requisitos, né? Por exemplo, 450 milhões de faturamento, possuem 500 funcionários ou mais, terão que respeitar a diligência em todo o processo produtivo da cadeia de valor. Ou seja, se você produz com uma empresa subsidiária na China, ou em Bangladesh, ou em outro país, daqueles que não têm as normas muito bem reguladas, você tem que aplicar a diligência conforme a Europa. Né? Aí é a grande questão, porque a diligência conforme a Europa é muito mais alta, ou seja, o horário de trabalho não são 16 horas, talvez seja 8. Né? A segurança que se aplica na Europa é uma segurança rigorosa, né? Com relação às máquinas, com relação ao ambiente de trabalho. Né? A saúde dos trabalhadores também é uma coisa importante, a saúde da população em volta, em que se vai uma mineradora para a África tirar os minerais, tem que pensar na saúde daquele entorno social. Né? Então, esses critérios, que são critérios europeus, foram inseridos, né, numa diretiva, que é um documento aprovado pelo Parlamento Europeu, e que esse documento, uma vez transposto para os 27 Estados-membros, vai exigir que grandes empresas, né,
grandes empresas que estão operando no mundo, empresas europeias, aplicam valores europeus, dirigência europeia. E isso vai trazer, para minha opinião, né, vai trazer uma melhor qualificação e uma melhor exigência para que essas empresas europeias tenham, de fato, uma obrigação com relação ao que elas praticam fora do território europeu. E aí é a grande questão, né, que é muito interessante, ou seja, atos que nós do direito conhecemos muito bem, o direito regula, a jurisdição, ela regula um território, ou seja, atos praticados dentro dessa jurisdição são julgados aqui, mas com a partir da diretiva, atos dessas empresas praticados fora da União Europeia, em países terceiros, serão, portanto, julgados dentro da União Europeia. Mas, claro, haverá todo um processo, né? É o direito processual. Essas pessoas que tiveram seus direitos violados serão representadas ou por organismos sindicais ou por ministérios públicos daqueles países que querem entrar com uma ação num outro país, ou por ONGs, né, ONGs, etc., que vão ter que entrar com uma ação no país, qualquer país membro da União Europeia, da empresa que tem a sua sede na União Europeia. Então, é uma diretiva muito interessante. Então, eu sempre digo, né, a sustentabilidade como critério de diligência já passa a existir agora, né, das empresas europeias. Elas terão que pensar na sustentabilidade para além do território europeu, e isso trará, né, na minha opinião, um maior rigor com relação à proteção das pessoas, com relação à proteção da saúde e também com relação à dignidade, né, dessas pessoas. E, portanto, haverá problemas processuais. Já não é meu campo agora, né, mas com certeza haverá. Como que se produzirá prova, como se produzirá audiências, testemunhas. Tudo isso é uma questão que a lei em si não traz, mas que os tribunais depois europeus terão que se defrontar para, de fato, quando haver uma responsabilização, essa responsabilização esteja nos critérios jurídicos também europeus, né? Não pode ser um critério qualquer testemunha, qualquer tipo de prova que não seja fidedigna, mas haverá também um outro direito processual internacional ali a nascer, né? E já é um campo para uns outros pesquisadores, mas no meu campo da diligência, com certeza essa ela se aprimorou. Muito bem, vou encerrar aqui, porque esse era o meu interesse, né, de passar essas informações e essas novidades que estão acontecendo no território europeu, e também é um pouco do que eu venho estudando e vejo que tem havido uma modificação muito grande nesse critério do que é sustentabilidade. Agradeço e fico à disposição da mesa e de todos os participantes. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fábio. A fala do professor Fábio é de grande importância. Esse ano estaremos recebendo a COP. Então, pensar a sustentabilidade e as empresas é um passo muito relevante. E eu quero destacar da fala do professor Fábio esse movimento interessante sobre as normas internacionais. Porque ou elas são recomendações que estão no campo do soft law, apenas recomendações, acaba se crescendo muitas diretrizes de diversos órgãos, cada vez mais recomendativas, mas é interessante ver esse movimento contrário, pegar essas diretrizes e transformar em normativa dentro da União Europeia para que ela tenha uma força vinculante maior. Eu acredito que um dos grandes desafios, professor Fábio, vai ser a questão de jurisdição. Mas, talvez, aqui, pensando, né, sobre as propostas que o doutor trouxe, talvez não seja, por exemplo, uma responsabilidade trabalhista. Talvez dentro da União Europeia eles discutam uma responsabilidade administrativa, de descumprimento de normas, e não necessariamente relacionado àquele empregado específico, e daí seria a competência dele no outro país. Mas aqui, pensando aqui pelas falas do professor Fábio, com certeza há muito que se estudar, mas é um caminho muito interessante. O professor Villatorre também já escreveu sobre as diretrizes da OCDE para multinacionais, inclusive eu e a Camila acabamos escrevendo também sobre isso, então é uma temática cada vez mais importante, ainda mais nesse ano que teremos a COP. Eu agradeço, professor Fábio. Eu agradeço a todos os presentes. O senhor quer fazer uma fala final? Só queria apresentar brevemente aqui o livro, né? Como o professor João já representou dele. Esse livro que nós ontem divulgamos lá fizemos
o lançamento em Curitiba, ele é um livro que nós vamos colocar à disposição de vocês ali, os que quiserem conhecer o livro e também ter acesso a as publicações que foram realizadas em Curitiba, também com autores fora, né, de fora, do estrangeiro. Vai ser o mesmo modelo, mais ou menos esse modelo que nós vamos fazer aqui nesse evento. Ou seja, são livros que eles são eletrônicos, que estão em plataformas científicas, com acesso aberto, né, no mundo, mas que os autores, quem quiser adquirir livro ou bibliotecas, que nós também disponibilizamos nas bibliotecas físicas de universidades da Espanha e Portugal, especialmente Espanha e Portugal, também estarão nas bibliotecas brasileiras. E os autores poderão depois também adquirir o próprio livro, né? E os colegas que estão em casa, que querem adquirir o livro, depois podem mandar mensagem no Iberojur e nós disponibilizaremos os links para vocês terem acesso e terem o livro com vocês, que eu acho que também quem é pesquisador gosta de escrever, né, e ler no papel. Muito bem, era isso. Muito obrigado e até depois do intervalo. Nós vamos tirar uma foto? Vamos tirar o professor Sérgio, os vereadores que estão aqui presentes. Não sei se foi tirado antes, mas vamos garantir essa. Vamos lá. Voltamos então às 2h30? Qual que é o horário? 2h30. 2h30, né? 2h30. Vamos fazer um almoço aqui com todos. Professor vereador, vem aqui para uma foto oficial do painel aqui. Consegue tirar aí, João? Tiramos o mundo do painel depois com todos. Isso. Uhum.